condições da ação a gente já trabalhou, é em relação ao efeito erga omnes, tá, das ações, das sentenças. Porque a forma de você garantir a efetividade às ações coletivas é exatamente atribuindo a elas o efeito erga omnes, afetando aqueles que devem ser afetados em virtude da lesão, da ameaça de lesão. Eu não consigo entender que você possa, que no estado da Bahia, tá, haja lesão a uma norma de ordem pública que afeta todos indistintamente, ela só vai valer para um determinado bairro, se a lesão foi patrocinada pelo mesmo agente. Então, o que o efeito erga omnes faz para evitar esse incidente de padronização de demandas repetitivas é declarar para todos, como faz a ação direta de inconstitucionalidade, que aquela conduta está interditada e ele emite uma ordem de abstenção como uma consequência jurídica. Vocês sabem que é impossível você ter efetividade do direito se não tiver um preceito coercitivo. Qual é esse preceito coercitivo? É a cominação de multa, é o preceito cominatório, é o dano moral coletivo. Percebe? Então, quando eu agrego, quando eu tenho o efeito erga omnes, para poder garantir que ele realmente aconteça, que o Estado seja obrigado, ou o município seja obrigado, em todos os seus rincões, a observar as regras, os princípios e normas da ordem constitucional brasileira e a todas as empresas, quando eu emito um comando, que pode ser também para uma categoria econômica, tá? Não necessariamente só uma categoria de trabalhadores no polo ativo, no polo passivo, eu posso me dirigir também ao conjunto das indústrias. Percebem? Desde que eu tenha com quem direcionar essa ordem e especifique quem são eles, para poder fazer valer. Isso no direito brasileiro, porque dentro do direito norte-americano, o simples fato de emitir uma ordem de abstenção de uma conduta contrária àquela ordem, ela obriga por si só. Essa foi a finalidade da ação civil coletiva. Então, quando ela vem com o efeito erga omnes, o efeito erga omnes é o que você tem, é a carga de eficácia, é o que você pode dar a ela para se dar efetividade à ação. Se você tira esse efeito erga omnes da ação civil coletiva ou da ação civil pública, você mata a ação, ela não tem efetividade. Ela passa a ser algo eminentemente programático e insuscetível de cobrança, por quem quer que seja. Percebe na questão do concurso público, por exemplo, quando você estabelece a obrigação de não fazer, tá? A obrigação de fazer, realizar concurso público e a obrigação de não fazer, abster-se de admitir pessoal sem o concurso público ou processo seletivo público, no caso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Essa norma é bastante em si para obrigar o respeito dela quando o judiciário emite. Mas o judiciário tem que emitir e atribuir a ela um preceito sancionatório para garantir a efetividade dela. O que não pode acontecer é o que acontece no ordenamento jurídico brasileiro, me parece que é o artigo 100 do CDC, que coloca o efeito segundo a litis. Se ela for procedente, beneficia a todos. Se ela for improcedente por matéria por ausência de provas, você pode repetir, ou seja, o resultado, o efeito erga omnes dela, fica condicionado ao juízo de procedência ou de improcedência. Percebem? Se for procedente, afeta todo mundo. Se for improcedente, não. Então, cadê a segurança e estabilidade das relações jurídicas? Porque, ao fim e ao cabo, eu estou discutindo uma conduta que afeta aquele bem, aquele interesse, aquele valor. Não qualquer bem, qualquer valor. Percebem? Tem um aspecto que eu achei interessante aqui em relação à legitimação, tá? Nós conhecemos no mundo do direito 3 formas de legitimação: a ordinária, a extraordinária e a autônoma. Tá? Eu já coloquei para os senhores que, no meu entendimento, em relação à legitimação do Ministério Público, ela é autônoma. Em relação aos outros, o Ministério Público, na sua relação com os demais, a legitimação do Ministério Público com os demais, o fato dela ser autônoma, para mim, não inviabiliza que com ele concorram outros sujeitos legitimados à propositura da ação, porque a de um não exclui a do outro. Da mesma forma que a ação coletiva não exclui a possibilidade da ação individual, como está bem claro dentro do CDC. Qual é a questão aí que é fundamental? É esse caráter de exclusividade, que só existiu, e é bom que os senhores tenham claro, na Lei 7.347, na sua redação original. Ultrapassado esse momento, a legitimação do Ministério Público ela é autônoma, ela não exclui a de outro. Tá? Ela pode concorrer. Então, ele não é o dominus litis apenas da ação civil pública, por exemplo.
Tá? Pode ser dominus litis também de uma ação civil pública, uma associação constituída que tenha como movimento institucional uma das atribuições que estão conferidas ao Ministério Público, por exemplo, a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Percebe? Então, essa associação poderá, com a mesma força e ação, com a mesma carga de eficácia, fazer valer o direito. Mas as questões que trazem, basicamente, em relação a outra questão também que é interessante em relação à possibilidade jurídica do pedido, em que a gente tem que ter um pouco de cuidado na ação civil pública e na ação civil coletiva. Qual é a questão? É que o que é objeto da ação civil pública, da ação civil coletiva, os bens e valores que são tutelados por ele estão definidos dentro da ordem jurídica. Então, aquele conceito de possibilidade jurídica do pedido, objeto lícito e possível, e você tem o que no direito individual? A possibilidade dele está vinculada aqui, a que não haja uma interdição na ordem jurídica. Na verdade, todo pedido pode ser deduzido perante o Estado juiz, desde que ele não seja contrário à própria ordem. A possibilidade dele, material, primeiro, eu não posso pedir ao juiz que determine que eu vá para a Lua a pé. Eu tenho impossibilidade material, né? Eu tenho, em tese, eu posso ir para a Lua a pé? Ou eu posso botar asa para chegar lá? Não. Então, o conceito de possibilidade está vinculado também à viabilidade material de você conseguir, de que o juiz, ao deferir aquele pedido, ele seja factível, ele seja realizável. E a outra coisa é que não haja um obstáculo na ordem jurídica para. Eu não posso pedir ao magistrado que me autorize a reduzir alguém à condição análoga de escravo. Existe uma interdição, é crime eu pedir isso. Então, esse pedido, ele é um pedido juridicamente impossível. Por quê? Porque é uma vedação na ordem jurídica. Tá? Ele impede que seja. O que acontece em relação à ação civil pública? Esse princípio de que não está proibido, está permitido como objeto de pedido. Pode ser levado para ela? Não. Porque a lei estabeleceu números cláusulas, quais são as matérias que podem ser objeto da ação civil coletiva e da ação civil pública. É só verificar a lei de ação civil, a lei 7.347 e o próprio estatuto em relação ao Ministério Público e em relação, ele diz, as associações têm que ter como objeto institucional o quê? A defesa daquele bem e valor, que é tutelável através de quem? Da ação civil pública. Quem é que diz quais são os bens que são objeto de tutela pela ação civil pública? Quem diz é a lei 7.347 da Constituição. Perceberam? Então, aquela ideia de possibilidade jurídica do pedido, de que eu posso tudo desde que não haja uma interdição, no caso da ação civil pública e da ação civil coletiva, eu só posso aquilo que está dentro do elenco. Agora, isso se abre em que marco? Da proteção da ordem jurídica. Percebem? Se eu tenho uma coisa que é aferível, que é concreta, patrimônio histórico, artístico, cultural, eu pego, eu sinto, eu sei o que é isso. Não é verdade? Quando eu falo em ordem jurídica, é o leque que abre. Defesa de não conceder horas extras. Então, aqui, é por isso que começam aquelas confusões em relação ao direito coletivo, o direito individual homogêneo e o interesse difuso. Quando você dá hora extra, qual é o valor que você protege lá? O valor que que está tutelado lá é a rigidez do trabalhador, é a saúde dele, é esse o valor que está lá. Então, essa é a tutela. Então, tudo que vai de encontro a essa rigidez, a essa proteção, que vai colocar em risco isso, em tese é passível de tutela. Mas sempre referido a quem? Aquele bem. Qual é? Saúde do trabalhador. Então, nesse campo, a possibilidade jurídica do pedido, ela se amplia, mas a partir do bem ou do valor que é objeto de proteção. Percebem? É diferente do outro, que eu posso pedir, desde que não haja um impedimento da ordem, eu posso mandar para tudo. Lá não. Eu estou estabelecido, amplia pela via interpretativa. Quando eu digo não conceder hora extra, não é um mero interesse patrimonial. É um interesse que tem repercussão na saúde e na vida do trabalhador. Então, ele merece essa tutela pela via coletiva, para determinar que se abstenha de não conceder, de utilizar de forma rotineira e cotidiana a exploração do trabalho fora do horário extrapolando a jornada normal de trabalho. São focos diferentes, percebem? O interesse processual já foi colocado pelos senhores. E agora eu vou me abrir para a pergunta mesmo. Porque isso é um mundo, né? É um mundo. Só para vocês terem assim, uma sorte de curiosidade. As vantagens das ações coletivas sob o ponto de vista jurídico.
A gente já sabe evitar decisões contraditórias, prestigiar o princípio da economia processual. E o interessante disso, e aí vem, eles colocam quais são as vantagens da ação. A eficiência, porque se você resolve a questão para todos, independentemente de identificação, notificação inicial, salvo no caso dos interesses dos individuais homogêneos, a melhoria do acesso à justiça, a correção da desigualdade processual, porque se é certo que um tem uma maior capacidade econômica e outro menos, na hora que você coletiviza a partir do bem ou do valor que foi violado, você não vai estabelecer esse tratamento desigual em virtude da possibilidade de melhor ou menor acesso ao judiciário. E a igualdade de tratamento termina sendo uma contraface disso. E a potencialização da reivindicação de direitos civis. Aí vem problemas da ação civil coletiva, legitimidade e coisa julgada. Eles colocam que o que é como se houvesse uma concorrência entre o interesse individual e o interesse coletivo, o interesse difuso. E, na realidade, não existe uma concorrência, porque o nosso marco normativo diz o quê? Que eu posso tutelar o interesse coletivo, independentemente de que o indivíduo possa perseguir o seu. Eu não excluí, eu não estabeleci que o fato de existir uma ação civil coletiva inviabiliza o exercício do direito individual. Sabe o que é isso? É você transportar do direito comparado, tá? Transportar a doutrina sem considerar o que é o marco normativo. Pode ser que lá, quer nos Estados Unidos, que no Reino Unido, seja lá onde for, esteja com ação civil pública, não seja onde o disciplinador tivesse isso, que o ajuizamento da ação civil pública ou individual inviabiliza o exercício da ação individual. No direito brasileiro, essa regra é válida? Eu posso colocar a legitimação como um problema para, como uma desvantagem da ação civil pública, a sacrificar o interesse individual em prol do coletivo? Numa medida de ponderação em que não haja prejuízo para um e para outro, de forma nenhuma. A mesma coisa, agora a questão é a coisa julgada. Se a gente tem aqui, eu confesso aos senhores, não conheço uma sentença, né, da área, pode ser que tenha, né, mas que especificamente pegue a tutela, por exemplo, na questão do direito individual homogêneo no mundo do trabalho, do direito coletivo, que atribui esse efeito erga omnes, que se atreva a determinar de um grupo econômico aqui para que pegue ele no Brasil inteiro. Sabe por que não tem? Porque o TST se encarregou de ceifar com a OJ 130. Então, onde é o local? Onde é que você é a ajuização? No local do dano. Então, a tendência das altas cortes do judiciário brasileiro é restringir a eficácia da ação civil coletiva. Então, eles estão matando a ação civil coletiva. Então, uma questão que ela vem para que eu posso resolver nacionalmente, na hora que eu vinculo a atuação. Primeiro, já começo errado. É a empresa, eu vou ter uma multinacional que tem a sede em São Paulo, tá? Lugar do dano, não. É o local do dano? Ótimo, é o lugar do dano. Mas aquela conduta, aquela empresa repete em outros locais, repete. Então, a sentença erga omnes para afetar onde quer que ela esteja. E a todo mundo que esteja, independentemente de ser aquela empresa, tendo o mesmo comportamento. Essa é a finalidade da sentença erga omnes. Aqui acontece isso? Não. Eles, além de limitar, a ação só pode ser proposta no lugar do dano, e agora estão também com a notícia, pelo que eu vi das questões de jurisprudência, só atribuindo a eficácia dentro do espaço territorial de jurisdição do magistrado. Essa não é a finalidade da ação civil coletiva, nem de natureza pública. Percebem? Então, quem está inviabilizando o instituto não é o instituto, não é que ele seja ruim. Ele está sendo mal instrumentalizado, porque se tenta meter ele na roupa do quê? Da tutela do direito individual. É esse o grande problema da ação civil coletiva e da ação civil pública. Pode. Então, nesse ponto da abrangência ou da efetividade da sentença, né, judicial do magistrado, somente na área de abrangência dele, de jurisdição dele, é interessante que foi feito um comentário com relação à questão da defesa do interesse difuso da sociedade que os indivíduos não funem em todos os ambientes, né? Então, se houver isso, por exemplo, vocês estão num avião, se você ultrapassa a divisa entre um estado da federação e outro, em que haja uma sentença que impeça o direito de fumar, enfim, ou que tutele o meu direito de respirar um ar puro, o outro indivíduo, ou no outro estado, não tem isso, então
cria esse tipo de... Lógico, mas somente para ilustrar, né? Como a título de perfeito. Quem é que tá? A quem cabe uniformizar a compreensão disso? Quem é que pode potencializar a ação civil pública, a ação civil coletiva? É o Superior Tribunal do Trabalho, é o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Se eles não potencializam esse instituto e começam a restringir a atuação dele, ninguém sabe por quê. Porque eu acho que na questão da gente estudar de política jurisdicional, não tem a questão de política legislativa, a gente devia ter que começar a ter uma disciplina no curso de Direito de política jurisdicional, para entender qual é a lógica desse sistema. Porque o Instituto nasce com uma vocação, na vivência prática dele, ele degringola, muitas vezes por questões formalísticas. Ou seja, hoje no judiciário brasileiro, e eu não quero ser injusta, a sensação que eu tenho é que você prescinde o conteúdo, né, em função da forma. Então é muito mais fácil eu matar uma pretensão, eu persigo matar uma pretensão pela forma, a deferida no conteúdo. Percebe? E isso você sente muito mais duro, muito mais forte no campo das ações coletivas. Porque quanto mais você pode restringir, você faz. Você consegue entender que o Ministério Público do Trabalho entre com ação o tempo inteiro e chegue, aí vem violação à norma constitucional. O Supremo Tribunal diga que ele não tem legitimação para entrar com recurso extraordinário. O Ministério Público é parte nas ações civis coletivas. E ele, tanto quanto, então, se estabelece um tratamento desigual contra a sociedade, porque aquele que é o advogado da sociedade tem interditado a ação dele naquilo que é matéria de competência dele. Quem tem que fazer é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é também Ministério Público Federal. Ele conhece o direito do trabalho, ele tem um assessor da área trabalhista, ele se afina com lá, ele recebe esse material, como é operacionalmente isso, para que ele possa fazer isso. Muitas vezes ele me parecer contrário a todo um trabalho de anos do Ministério Público do Trabalho. Vocês percebem que o meu problema é o sistema? Então, não é um instituto que seja bom ou que seja ruim. Não é ação civil coletiva, ação civil pública que seja boa ou que seja ruim. Quem faz dela boa ou ruim é a forma que a gente faz, a gente operacionaliza esse instituto. É isso que está fazendo, seja como operador do direito, como advogado, na hora que eu instrumentalizo ela para fins que não seriam os fins dela, provocando indevidamente, muitas vezes, a atuação do Ministério Público, seja pela atuação do Poder Judiciário, em algumas decisões de uniformização de jurisprudência, e com a força que tem hoje isso no Brasil, com a força que está se dando isso, que está matando o direito material na base, e fica sem espaço para discutir, né? Seja em relação à questão da própria cidadania, porque não conhece seu direito, não postula e não reivindica um judiciário que tenha um outro perfil em termos da tutela dos seus direitos, do que ele também conhece. Então, para concluir, o que eu colocaria é exatamente essa questão da ação civil coletiva. Para mim, ela não é um instrumento ruim. Os argumentos em relação à legitimação, questão de honorário advocatício que se coloca, em relação à eficácia da coisa julgada, isso tudo depende, tem um princípio para mim que é fundamental no direito, é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Se você trabalha o princípio da legalidade como ele é, na hora que você decide, na hora que você atua como Ministério Público, ele vai lhe dar o balizador para você ter uma boa decisão, sim, você tutelar, sim, sem ficar com medo de dizer, não vou adotar esse modelo de ação, né, de proteção de direitos, porque tem o risco de ser uma decisão apressada. Que decisão apressada? Isso depende do bem que esteja ali, da forma que esteja o processo de instrução. Na verdade, que está na mão de quem conduzir a instrução. Eu estou aberta aí às questões. Doutora, novamente, Paulo Afonso, surgiu um comentário paralelo ao que a senhora acabou de dizer. Na nossa opinião particular, há sim um receio, tanto do legislativo quanto do judiciário, para essas aplicações erga omnes, né? E suas efetivas aplicações no dia a dia. Isso abriria precedentes enormes, que o próprio judiciário não poderia abraçar e finalizar. Uma outra questão que gostaríamos de pontuar era acerca do que houve em Jirau, em Rondônia. Nós não temos conhecimento do final da história jurídica daquele incidente, se é que poderíamos chamar de incidente. Seria pertinente essa intervenção e seria pertinente também o seu esclarecimento neste momento? Muito obrigada. O efeito erga omnes, eu discordo da posição da turma.
E discordo por uma razão simples. A ação civil coletiva, a ação civil, seja para a defesa de interesse coletivo, seja para a defesa de interesse público, tá? Ela tem um foco. Ela evita, ela nasce para quê? Tá? Ela não vai abarrotar o judiciário, ao contrário, o que abarrota o judiciário é você não dar soluções uniformes para questões que são iguais. Aí você tem uma questão que envolve milhares de pessoas, tá? E ficar tratando ela individualmente. Então, não é o efeito erga omnes que compromete. Isso não abarrota o judiciário, isso libera o judiciário. O que demanda do judiciário, como demanda do Ministério Público, é o quê? É responsabilidade na hora de emitir um comando com eficácia erga omnes. É aí que tem que ter a cautela, porque ele pode recusar dependendo do caso concreto. Nem toda ação civil tem que ter necessariamente. Depende da forma com que está posto o pedido e da abrangência do que é o bem, da lesão ao bem jurídico. Quando se fala de efeito erga omnes, não é ele sair atirando, né, com aquela metralhadora que sai rodando e batendo em tudo. Eu tenho um fato concreto, um bem da vida. Não se esqueçam que o direito trabalha em cima de marcos. Do fato, o fato aconteceu aqui, a consequência jurídica é essa. Esse mesmo fato está acontecendo ali, ali e ali. Tem que haver verificação dele. Se acontece aquele fato com aquela mesma caracterização, daquela mesma forma, o judiciário já decidiu. A outra coisa é o mau uso da máquina do judiciário. Tá? Seja para que fim for, aqui não me cabe fazer juízo dessa atuação dele. Então, na realidade, a ação civil coletiva como a ação civil pública, elas visam o quê? Tem um único fim, é garantir a integridade da ordem jurídica, é restaurar essa integralidade e evitar que aqueles pedidos que têm o mesmo objeto, aquela violação que é constante, por Deus e o mundo dos direitos associados, ela acesse com um único comando. Agora, precisa de responsabilidade no utilizar essa ação, tá? Quanto à questão da geral, eu confesso aos senhores que eu tomei pouco conhecimento em relação à matéria. Sei que houve atuação dos colegas lá no Ministério Público do Trabalho, em Roraima, me parece, né? A questão do geral Rondônia. Me corrijam aí a situação. Houve a mediação do Ministério Público, creio que é um processo que não concluiu ainda, é um processo que está em curso e que tem os riscos, né, do que é, muitas vezes, você entrar, porque ali tem uma matiz muito forte de direito individual homogêneo também. E quando você entra nessa área aí, a dificuldade de efetividade, de garantir os direitos, de tutelar, ela complica um pouco. Então, se você tem um marco que é a categoria de todos aqueles trabalhadores em relação à dignidade, à condição de dignidade que eles trabalhavam, que demanda a ação civil coletiva, tá? E também um viés em relação ao que é o interesse difuso, a outra coisa na hora que eu vou satisfazer os interesses individuais que foram afetados, tá? Por essa atuação que violou um direito coletivo, que violou um direito difuso. Aí começa a entrar os complicadores do que é a ação civil coletiva quando ela tem efeito patrimonial. E o grande problema na Justiça do Trabalho é exatamente esse. As nossas ações, a maioria delas, tem consequência patrimonial direta e imediata, que nas ações, né, quando ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, se tenta também reverter nesse espaço. Não se limita a obter uma ordem de fazer ou de não fazer, e de obter um dano moral coletivo. Você quer dar satisfação concreta em relação ao seu João, ao seu Francisco, Dona Maria, que foi imediatamente afetado. E aí a dificuldade, efetivamente, de você garantir, de você liquidar o julgado, ela é. E eu creio que o que deve estar acontecendo agora, em geral, é exatamente você concretizar isso em termos de satisfação dos direitos individuais, que são de milhares de pessoas, né, salvo engano. Hein? Vamos lá, Teixeira de Freitas. Boa tarde, doutora. Sou Ágil, estudante da FAP. Estou aqui com uma dúvida com relação a tanto que essa questão da utilização da ação pública na defesa dos direitos individuais, elas homogêneas têm provocado debates entre a doutrina e a jurisprudência. Tanto que a Ada Dueglinger coloca de uma forma e o Nelson Rosanelli também se coloca de uma outra forma. E nessa mesma linha segue o jurista Mazido, que diz que a defesa dos interesses públicos pelo Ministério Público, por meio da ação civil pública, só se pode fazer enquanto se trata de direitos indisponíveis, que digam respeito à coletividade. O que seria isso na prática, esses direitos indisponíveis? No dia que vocês me apresentarem alguma questão de direito que seja pacífica, né, não existe, até porque o direito é pensar, né, e é construir. Então, se você pensa e você constrói, dificilmente você vai conseguir um consenso em relação à aplicação, à efetividade, natureza jurídica
ou tudo mais, e principalmente na parte conceitual. O que acontece em relação à ação civil pública e ação civil coletiva? Um dado que é fundamental é um dado histórico. Eu gosto muito de história, não consigo pensar o direito sem fazer um retrospecto histórico. A lei de ação civil pública não cuidava da ação civil coletiva. Essa diferença, tá, em relação à tutela de interesse individual homogêneo, interesse coletivo, interesse difuso, quem traz é o Código de Defesa do Consumidor. O homem é preso a paradigmas e a paradigmas classificatórios. O que é que você faz? Você tenta pegar aquelas noções que vêm do Código de Defesa do Consumidor de 1980 e retroage ela para 1975, 73, para colocar ela na forma. E não constrói, não atualiza o conceito. Tá? Eu não estou questionando, eu não sou doutrinadora. Não sou doutrinadora. Já fui, tentei fazer, fui um tempo, deixei, há muito tempo eu não me dedico a isso. O que é que acontece em relação ao que é direito indisponível? É aquilo que não tem. Tem duas formas de você verificar a indisponibilidade do direito da atuação do Ministério Público. No primeiro momento da história do Ministério Público, eu já estou nessa casa há 18, 19 anos, por aí, acho que estou há 18 anos, daqui a 3 anos eu me aposento. Há 18 anos, no primeiro momento, para a gente, interesse indisponível era o Ministério Público não deveria ter atuação. A afetação, interesse público estava muito ligado à questão da patrimonialidade. Se ele tem um conteúdo patrimonial que é passível de defesa pelo indivíduo ou pelo Estado, através dos seus mecanismos próprios, isso não seria um direito público. Você retiraria a questão, ou seja, você trabalharia a ele, é interesse indisponível, desde que, tá, abstraindo o conteúdo patrimonial dele. Se é interesse da Fazenda Pública, por exemplo, uma coisa que eu sempre me recusei a fazer e verificar a conta, a reclamação trabalhista, condenação em pagamento de contribuição previdenciária. Condenação em pagamento de contribuição previdenciária é interesse público? É indisponível? Ou é a administração patrimonial cuidando da reserva do erário? A administração pública, como iniciativa privada, faz gestão de recursos e tem que fazer uma boa gestão de recursos. Tá? Esse patrimônio interessa a atuação do Ministério Público quando ele é mal versado. No sentido de que, por exemplo, contratar pessoal sem concurso público não deixa de ter uma matriz patrimonial, porque eu faço um gasto público sem observância do devido processo legal. Então, o que é interesse disponível? É aquele que não está no poder do Estado dizer que não observa, nem dele, nem do cidadão. Eu posso pactuar, tá? Estabelecendo uma relação de contrato de trabalho que eu vou me submeter à escravidão forçada, dando um exemplo bem absurdo. Não, porque o direito proscreve isso. Eu posso pactuar que a minha vida pertence ao empregador? Não, o direito proscreve isso. Eu posso pactuar que haverá admissão de pessoal sem concurso público? Não, por quê? O valor que eu estou prevalecendo, quando você fala de concurso público, a gente esquece de uma grande questão que está atrás. Concurso público é a realização concreta do princípio da igualdade. O direito à igualdade é disponível? É. O direito à igualdade é disponível? Se eu estou na mesma condição que você, se nós duas estudamos na Faculdade de Direito, nos formamos, atendemos todos os requisitos do edital para prover todos os requisitos que a lei estabelece para prover o cargo de procurador do Estado. Por que você tem direito de acesso e eu não? Porque você é comadre da primeira-dama, é padrinha, é afilhada do senador. Então, isso tem disponibilidade, a igualdade entre iguais. Todos aqueles que estão na mesma situação jurídica podem ter um tratamento diferenciado entre si. Está na disponibilidade de alguém estabelecer diferença onde não existe diferença, isso é indisponível. A questão do combate à discriminação, por exemplo, por que o Ministério Público combate a discriminação no mundo do trabalho? Por raça, opção religiosa, gênero, condição e qualidade do trabalho, por que ele combate? Quando ele combate a discriminação, ele está lutando pela preservação do princípio da igualdade dentro do Estado democrático de direito. A igualdade, o princípio da igualdade não está na disponibilidade do Estado respeitar ou não respeitar. Não está na disponibilidade da OAS, da Odebrecht, da Carvalho Mendonça, seja lá o que for, respeitar ou não respeitar. Igualdade é igualdade. A Constituição diz, independentemente de raça, credo religioso, gênero, etnia, sexo. Ponto.
Então, não existe disponibilidade nisso. Isso pode ter um conteúdo patrimonial, você atribui um conteúdo patrimonial a isso, quando esse bem indisponível, que eu não posso abrir mão, eu faço o que com ele? Eu reclamo um dano moral, individual. Mas não porque ele vai restaurar a violação que eu sofri. Ele não restaura nunca a violação que eu sofri. Mas ela é adotada, quando você fala de dano moral coletivo, tá? O dano moral individual, por violação a valores como a dignidade do trabalhador, a intimidade, a privacidade, a liberdade, quando você coloca tudo isso, você está dando valor econômico a isso? Não. Você pede uma compensação patrimonial que tem que ser forte o suficiente para impedir a repetição do comportamento que negue o direito à dignidade do trabalhador, à sua liberdade. Então, o efeito dela é educativo, é preventivo, ele não é indenizatório, ele não é compensatório da lesão. Essa é a diferença do dano. O dano que você cobra nisso é para isso. Então, que é o direito indisponível que o Ministério Público defende, a liberdade do trabalhador, a integridade física do trabalhador, a saúde do trabalhador, valores que estão lá. Você chega no capítulo 5º, vai dizer quais são os valores fundamentais da República Federativa do Brasil. Aquilo é que é o marco da atuação. Aquilo ali, ninguém negocia. Eu não posso ter uma ordem jurídica construída negando aqueles princípios. Tá? Eu não posso. Então, é isso que é direito indisponível para o Ministério Público. É isso que legitima a ação dele. E isso que dá relevância social à atuação dele. Vamos pegar um caso no mundo do trabalho, a contratação dessas pessoas portadoras de necessidades especiais. Quando a empresa nega ou discrimina João, porque é portador de necessidade especial, ou discrimina Pedro, porque é negro, e é praticante da religião do candomblé, ou porque uma empresa, porque é evangélica, discrimina alguém que é católico, isso aí está sendo feito por quê? Isso é direito indisponível. É o direito à igualdade, independentemente de raça, credo, filiação política, gênero. Tá? É isso que é proteção, é isso que dá relevância social à atuação do Ministério Público. Foi aquela questão que eu coloquei no início para vocês. O que dá relevância social à atuação do Ministério Público não é a notoriedade da violação ao direito, mas a violação do direito em si, considerando a essencialidade do bem para a vida em sociedade. Sem igualdade não existe vida em sociedade, não existe Estado democrático de direito. Sem liberdade não existe. Tá? Não existe ser humano, um bom trabalhador, não existe trabalhador que não tenha respeitado a sua dignidade, que não tenha respeitado a sua privacidade. Isso é a função. Então não existe trabalhador, não existe possibilidade, se fala em disponibilidade em relação à proteção da infância e da juventude. Uma criança em formação, a partir com menos de 14 anos de idade, pode estar trabalhando tanto como um adulto. Na época da Revolução Industrial, em período anterior, isso era assim. Hoje em dia se concebe que seja assim. O que é que você protege quando proíbe o trabalho da infância e da juventude? Com idade inferior a 14 anos. Isso só admite na condição de aprendiz, desde que ele frequente escola. É o direito a ser criança. É o direito ao processo do amadurecimento. Isso é indisponível. Então, a mãe está passando necessidade, não tem o que fazer, meu filho tem que ajudar, tem que fazer. Sim, a infância passa por cima disso. O Estado tem que cuidar para que ela tenha outro. Aí vem a atuação do Ministério Público nas chamadas ações promocionais para forçar o Estado a produzir políticas públicas e a efetivar as políticas públicas que deem proteção a essas camadas. Então, não está na disponibilidade do Estado dizer eu não vou proteger a infância, eu não vou proteger a juventude. PCD que se dane. Discriminação fundada, está lá na empresa dele, faça o que quiser. De fato, eles fazem isso, mas a gente tem que estar ali como Quixote lutando, dizendo que não. E batendo a cabeça. E reivindicando. E eu não vou muito longe, não. Eu digo para os senhores, não tem direito à educação? Tem. Aqui no estado da Bahia, no município de Salvador, eu coordeno um projeto, tem uma ação promocional do Ministério Público, que é de enfrentamento à exploração das piores formas de trabalho infantil nas ruas de Salvador. Eu precisei da educação para fazer um levantamento da situação dos meninos de lá, para me apresentar uma proposta pedagógica compatível com lá. Até hoje eu dei uma porta fechada na minha cara. Esse direito é indisponível. O direito à educação que o Estado tem que dar é indisponível, ele não pode se negar a verificar. Ele não pode trabalhar em cima do atacado em determinadas questões, como é saúde, como é educação, como é segurança. Ele pode trabalhar no atacado em geração de emprego, que dá número, né? Faz capacitação, faz qualificação, mas direito fundamental
vida, integridade física, desenvolvimento, ele constrói no pouco a pouco. Então, a gente não vai reverter o quadro de pobreza e de miséria do Brasil, sabe quando? Nunca. E aqui no Nordeste, aqui na Bahia, com as taxas de miserabilidade que a gente tem, menos ainda. Vamos olhar nas favelas, vamos andar nos municípios que os senhores estão, vamos nos bairros mais pobres. Hoje o Estado, o município, o Ministério Público reclama do Estado o quê? Da sociedade civil e do Estado que ele só admita adolescente a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Sabe o que resolveu isso? Uma migração para o trabalho informal. Antes ele estava numa potencialização. Ele vivia o quê? Ficava com a mãe ou com o pai trabalhando ali. Não estou defendendo essa forma de trabalho, tá? Porque eu defendo uma política pública que impeça isso. Então, o que aconteceu? Ele ficava lá na oficina do pai e o pai, de alguma forma, tinha o controle. Na hora que você vem e exige que só a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, tinha um contrato especial de trabalho, o que foi que aconteceu? Esse menino fica na rua, porque não pode ficar nem na lojinha lá, depender da cabeça de quem esteja atuando na hora. Ele está migrando, sabe para onde? Para as piores formas de trabalho. Sabe quais são as piores formas de trabalho? Exploração sexual, tráfico, mendicância. Olhe na rua, vão nos bairros. Ele não está vindo para a sinaleira porque alguém vai pegar ele e vai levar para isso e para aquilo. Vá no bairro verificar. Então, está melhorando a condição? A capacitação e qualificação profissional. O Brasil tem déficit de pessoa, de mão de obra capacitada e qualificada. Ele lembra que o trabalhador brasileiro, a maioria das pessoas que poderiam ser capacitadas e qualificadas, não tem um nível de escolaridade que permita compreender. Ele muda a proposta dele de capacitação e qualificação. Isso é indisponível. O Ministério Público não pode sair brigando e condenando o Estado nisso e naquilo. Ele faz o quê? Ações promocionais. Vamos fazer ações promocionais para que o Estado produza políticas públicas de capacitação e qualificação. Eu não posso cuidar da infância e da juventude se não capacito e qualifico o pai para que ele possa ter uma inclusão no mercado de trabalho. Vamos atrás das empresas para que deem aprendizagem. Pega o menino do sinaleira, e eu convido todos os senhores lá para verificar se eu tenho condição de botar esse menino em qualquer instituição de aprendizagem, em qualquer empresa para instalar. Se eu não tiver, como eu tenho hoje, uma força-tarefa montada com o município de Salvador, de psicólogo, educadores, assistentes sociais, para estar no dia a dia, no cotidiano. Ele não se adapta ao processo normal. Mas a educação você faz no atacado, faz em massa, ele não interessa. Ele é inquieto. Ó, muito obrigado, evadiu. É um a menos que eu trabalho na sala de aula e eu não olho. Só que esse exército está crescendo aí. Ó. Vamos para a rua, vamos ver. Então, isso são os interesses disponíveis. Vida, dignidade, liberdade, saúde, educação, assistência a quem precisa de assistência, que é diferente de assistencialismo como é o nome? Assistencialismo tem uma outra, eu esqueci agora, uma outra expressão que se usa muito. É muito diferente. Bolsa Família é muito bom, esses programas de geração de renda são muito bons, sim, vamos agregar uma coisa diferente. Vamos pensar numa proposta educacional diferente, para que esse pai possa se libertar do Estado. Vamos criar uma proposta de assistência social que não gere dependência do cidadão do Estado e que ele diga, tá, tchau, pode botar bilhões na capacitação, não vou não, porque se eu tiver tantos filhos, eu vou ter tanto de Bolsa Família, vou ter tanto de Seguro Família, vou ter tanto disso, vou ter salário família, isso e aquilo, e aí é cômodo ficar sentado, porque eu vivo com pouco. Quem está acostumado com miséria, pouco satisfaz. A gente tem que quebrar esse quadro. Então, isso é o interesse disponível pelo qual luta o Ministério Público. E vai lutar muito, muito tempo ainda. E para isso ele precisa do quê? Da parceria do cidadão comum, ele precisa da parceria dos operadores do direito, ele precisa da parceria da magistratura, do judiciário, para que eles comprem essas questões e emitam decisões de obrigações de fazer, tá? De emitir, de produzir a política. E que cobrem dele na hora que não faz as consequências desse seu ato, responsabilizando o seu agente. A gente precisa de um Ministério Público forte e de uma magistratura mais forte, mais digna ainda. É essa a luta do Ministério Público do Trabalho. Então, esse é o interesse disponível. Ele não é passível de aferição patrimonial. Porque ninguém compra vida, ninguém compra liberdade, ninguém compra saúde. Pode até ajudar a você ter uma melhor qualidade de vida, a você ter acesso à saúde. Mas tem doenças que nem o dinheiro resolve. Então, isso é o interesse do Ministério Público. É isso que é o objeto da atuação dele. E é nessa luta que eu espero contar com todos vocês, vindo fazer concurso do Ministério Público, estar lá dentro e vencer dia a dia os nossos desafios. Que não são poucos, principalmente por um judiciário muito reacionário de passado, porque, graças a Deus, se uma coisa que a gente tem que aplaudir são essas escolas, né, judiciais, principalmente na área trabalhista, que têm transformado
a cultura jurídica no mundo do trabalho. Hoje, se você pode bater as portas de um judiciário e obter sentenças ousadas, que muitas vezes vão de encontro, é produto dessa formação, dessa capacitação que está sendo dada por essas escolas judiciais. E eu conheço isso de muito tempo, eu sou eu fui a professora de uma das primeiras turmas da escola, da antiga EMATRA ainda. Então, eu posso aferir muito bem a contribuição que essas escolas colocam hoje. Então, hoje a gente pode ter um discurso como esse, um diálogo como esse, estar debatendo questões como essa, né? Cortando a navalha na carne do Ministério Público, colocando aquela que tem que ser do Judiciário e do Executivo, é porque existe um espaço de democracia participativa, de capacitação e qualificação que está transformando essa realidade. E vocês são atores dele. São vocês que vão transformar isso, são vocês que vão afirmar, né? Amanhã, daqui a 3 anos, já estou dando um tchau, vocês vão estar dando mais força. O que é sem disponibilidade, vão estar construindo cada dia, a cada minuto, um conceito sólido para poder se colocar diante do poder e exigir dele aquilo que tem que ser exigido. E para isso, muitas vezes não precisa ir à guerra, não. É uma boa ação de convencimento. Um bom trabalho de rede. Tá? Mais alguma coisa? Respondeu? Cadê a moça Teixeira de Freitas? Respondeu, princesa? Satisfeito. Obrigada. Estou aqui à inteira disposição dos senhores. Tem um aspecto importante das ações civis públicas, né, ação civil coletiva, que é a questão da liquidação do julgado, que foi a questão de Valmar, né, que ele colocou lá de Bom Jesus da Lapa. Essa é uma questão muito séria. Quando essa ação tem um efeito patrimonial, você precisa identificar individualmente. A solução que você tem adotado, via de regra, é trazer o aprendizado das liquidações de sentença do direito individual, no caso das condenações genéticas, para o mundo da ação civil coletiva e da ação civil pública. É uma matéria desafiante, é uma matéria que não tem ainda consenso. A atuação do Ministério Público nesses casos de condenação genérica, tá, é exatamente requerer a publicação dos editais para que os interessados, né, que tenham sofrido uma lesão individual se habilitem no processo e possa fazer o pagamento, o reconhecimento dos débitos que são devidos. Salvo em relação ao dano moral, que o dano moral no Ministério Público, nas ações do Ministério Público, ele só tem uma índole e a natureza, ele é dano moral coletivo. O Ministério Público não postula dano moral individual. Tá? A não ser quando a defesa de direito individual e que ela homogênea ela possa ser aferível. Mas aí eu preciso da autorização de quem? Viu a diferença do direito individual para o direito coletivo? Eu preciso, para poder postular um dano moral individual, que aquele que é o beneficiário dessa parcela, ele esteja junto comigo. Ele diz consórcio, senão eu não posso postular. Ou se postular, vai cair por terra, porque ele não se habilitou. Mais alguma dúvida? Posso encerrar? Então, eu queria agradecer a paciência de todos os senhores, né? Desejar boa sorte nessa longa caminhada que é o aprendizado e me colocar à disposição dos senhores através da escola. Eu preparei um pequeno material em relação à matéria que foi objeto dessa conversa nossa hoje. Eu vou passar esse material para a escola e vou pedir autorização a um colega meu, que é o Dr. Pedro Lino, que trabalhou muito bem com essa questão da liquidação, que foi a questão trazida por Valmar. Ele verticaliza bem o assunto. Autorização para distribuir esse material, ou publicizar esse material para os senhores da escola. Em sendo necessário ou necessitando de algum material do Ministério Público, o canal vai ser a Escola Judicial, vocês podem solicitar, porque nós temos muito material de doutrina. Então é só fazer um encaminhamento, a escola entra em contato conosco e nós viabilizaremos a disponibilização do material que seja necessário para o aprimoramento desse processo de capacitação dos senhores. Qualificado todo mundo já é, né? Apenas um último. Obrigada.